Domingo a palavra foi poderosa, né? Eu trouxe uma palavra certeira daquilo que realmente era para o momento, para a ocasião, né? Plantados para florescer, a importância, né? De estarmos em unidade, a importância de congregarmos, a importância de permanecermos, a importância, né? De estarmos enraizados na videira, em Cristo. Importância, nós somos enraizados em Cristo, meus irmãos. E entenda uma coisa, eu quero já começar falando algo para você. Você está enraizado em Cristo. Você está plantado junto ao ribeiro de águas. E o Cristo, ele é a água viva. Ele é fonte de água viva, ele é a própria água. Ele fala, ei, se eu te der, falou para aquela mulher samaritana, se eu te der da água, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E a Bíblia diz que nós somos plantados junto a esse ribeiro de água, ou seja, a gente bebe, a gente recebe, a gente consome dessa água que é Cristo. Só que entenda também algo, nós como IRV somos uma igreja das nações, ou seja, nós somos plantados junto ao ribeiro de água, só que a água, esse ribeiro de água é uma água corrente. É uma água corrente, uma água que impacta vidas, é uma água que corre, que vai, que muda de lugares, que avança, que onde passa prospera, que onde passa alimenta vidas, aonde passa gera transformação. É essa água que nós somos plantados. Ou seja, se nós somos plantados junto ao ribeiro de água e nós somos plantados em Cristo Jesus, nós somos plantados nas nações. Por quê? Como a gente costuma falar, eu não vou para lugar nenhum, eu não quero ir para lugar nenhum, eu só quero ser enviado. Então, entenda e tenha essa ponderação. Você foi plantado em Cristo, você precisa estar enraizado na palavra, você precisa estar enraizado em comunhão com a igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas vai chegar um tempo, vai chegar um momento, e está chegando, que você vai ser enviado. Você vai ser enviado. E aí você tem que estar preparado para isso. Porque às vezes você pode imaginar quando se fala de ser plantado, eu preciso ser plantado, eu preciso criar raiz aqui, então eu vou criar minhas raízes aqui em Barueri, eu vou criar minhas raízes aqui em Alphaville e vou ficar aqui e pronto, não vou sair daqui porque aqui é minhas raízes. Mas aí chega um tempo, o Senhor te envia lá para a América, o Senhor quer te enviar lá para Europa, o Senhor quer te enviar lá para África, o Senhor quer te enviar lá para a Ásia, não sei. Aí você, não, mas eu estou plantado aqui, é aqui que eu vou ficar, as minhas raízes estão aqui, não tem como sair. Tem como tirar a árvore. Só que nós estamos plantados em Cristo. E se nós estamos plantados em Cristo, aonde Cristo nos manda ir, nós vamos. E nós ficamos estacas de Cristo naquele lugar. Então não fique preso à geografia humana, porque a nossa geografia é celestial, a nossa geografia é espiritual, e onde o Senhor nos mandar nós vamos, ponto. Eu tenho essa convicção muito forte no meu coração, eu estou plantado em Cristo. Hoje a cidade que o Senhor me colocou foi em Barueri, para andar junto para a Igreja Resgate de Valentes. Faço parte da Igreja de Valentes, junto com o apóstolo Hermínio, junto com o pastor Marcelo, pastor Calidiane, pastor Iandai, junto com os ministros da casa, né, os membros todos. E a visão que o Senhor deu para a IRV é uma visão de expansão, é uma visão para as nações. Agora, eu não posso me apegar a este lugar e impedir que o Senhor me envie para onde Ele quer enviar. Mas, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver neste lugar que o Senhor me colocou, me plantou, eu preciso dar frutos. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso dar frutos, porque nós somos ramos junto à videira, que é Cristo.
Apóstolo Sérgio Lopes está por aí. AP Sérgio, meu irmão, Pai seja contigo. Seja bem-vindo. Paulo Barbosa Júnior também entrou aí. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando. Nosso AP Sérgio Lopes, homem de Deus, exemplo para nós também como liderança, como profeta nessa nação. Inclusive, final de semana estamos juntos, hein, AP? Final de semana, ó, já deixar aqui o recado. Final de semana, nós agora a partir de quinta-feira à noite, nós entramos em confinamento lá na ICP Casa do Pai, junto com o apóstolo Sérgio Lopes, com o apóstolo Hermínio, pastores, bispos, ministros da casa, e vai ser poderoso como tem sido. Eu particularmente estou desde janeiro, todos os meses, né? Eles já fazem isso mais há algum tempo, e como nós temos crescido naquele ambiente. E na sexta à tarde, no sábado à tarde, temos live Rancho dos Profetas pelo Instagram, pelo YouTube da ICP. Nós vamos estar divulgando aí também nos grupos da igreja, nas páginas do Instagram, para que você assista também, que é poderoso, né? Olha, é o Rancho dos Profetas, vai ter lá pastores, bispos, apóstolos, ministros, é poderoso o negócio, revelação, palavra, cura, ministração, libertação acontecendo, e você é mais do que convidado a estar conosco lá acompanhando a gente lá na live, amém? Meu amigo Jean também está por aí, seja bem-vindo. Mas, meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Nós somos plantados em Cristo. Vamos para a palavra, para não ficar nas minhas palavras. Quero ler com vocês João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Vou ler aqui na versão NVT. Diz assim, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Olha o que Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. olha, vamos se atentar a esse versículo aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas, meu Deus, como o ramo pode estar conectado na videira e não dar fruto? Diz aí para mim. Como que um ramo está conectado na árvore, a árvore está conectada, enraizada na terra, pegando das propriedades da terra, gerando fruto. Às vezes um ramo do lado está dando fruto e aquele ramo não está dando fruto. Ou seja, eu posso estar em Cristo, eu posso estar achando que estou vivendo em Cristo, achando que está tudo top, dando fruto, e não está dando fruto. Eu posso estar dando folhas, por exemplo, que todo galho vai dar folhas, e achar que essas folhas são frutos. Mas a palavra aqui é clara: toda o ramo que estando, não está falando nos que não estão ligados, mas aqueles que, todos os ramos que está ligado, está conectado a mim, não der fruto, ele é cortado. Perdão. Entenda uma coisa. Nós estamos conectados por Cristo, em Cristo. A Bíblia fala que se nós crermos no coração, confessarmos com a boca, nós somos salvos. Ou seja, nós estamos conectados com Ele. E hoje nós vivemos em uma geração, em uma era, onde todo mundo é cristão, onde todo mundo é de Jesus, onde todo mundo posta lá o seu devocional, Café com Deus Pai,
posta lá que fez sua leitura matinal, fez sua oração e depois vai seguir sua vida, aí no outro dia posta de novo, achando que o fato de estar conectado, tá, já está dando fruto, já é o suficiente. Mas aqui Jesus está falando que mesmo que você esteja conectado, mas não der fruto, você é cortado. As folhas que aparecem, quando o ramo está conectado e aparecem essas folhas, o que gera em um galho? É folhas e frutos, amém? Só que aqui Jesus já está falando que nem todo galho vai gerar fruto, mas folhas tem. Porque as folhas dessa videira, as folhas que aparentam ser, ou seja, a aparência, né, as coisas que se vê, as coisas que se postam, as coisas que se acham, elas são resultado apenas de nós estarmos conectados. Porque se o galho está conectado na árvore, vai nascer folhas, normal. Ou seja, essas folhas que nós vemos são resultado de estarmos conectados na videira. Só que o fato de estarmos conectados não quer dizer que nós estamos dando frutos. Estamos dando fruto. Mas existe algumas pessoas, alguns tipos de ramos também que dá frutos, mas os frutos estão escondidos. Porque tem tantas folhas, ou seja, vamos usar a folha como se fosse uma camuflagem, como se fosse uma máscara, como se fosse uma proteção. Tem tantas folhas, já foi numa árvore frutífera e tinha tantas folhas que você não conseguia ver frutos. Você não conseguia ver o fruto, aí você tinha que ir tirando as folhas do lado, ou cortando, ou levantando um galho aqui, levantando outro ali, para poder conseguir ver os frutos. Mais ou menos isso. Aí entra a segunda parte que a gente vai ler já. Mas, agora, o fruto, ele é o resultado daqueles que foram chamados por Deus. A folha é resultado de quem está conectado na videira. Pronto, nós estamos conectados na videira porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas o fruto, ele é resultado de quem vive para aquilo que foi chamado. Ou seja, quando nós vivemos para aquilo que nós somos chamados, temos só folhas, né? Temos só folhas ali. E aí nós entendemos o nosso chamado e começamos a viver esse chamado, viver aquilo que o Senhor nos chamou, enraizado em Cristo, na palavra. Como consequência, geramos frutos. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui no versículo 2? Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele corta. Por quê? Estou em Deus. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas não quero viver o propósito dele, ou não estou vivendo o propósito dele. Aceitei Jesus, beleza, mas não estou vivendo aquilo que eu fui chamado para viver. Não estou cumprindo aquilo que o Senhor me mandou para cumprir. Assim como lá no Antigo Testamento, Saul fez. Saul estava no lugar certo, estava conectado com Deus, o Espírito do Senhor estava com ele. Mas, no devido tempo, ele parou de dar frutos, ele parou de obedecer, ele parou de cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado e começou assim a se soberbecer e fazer conforme ele queria. Ele estava conectado ainda. Ele não deixou de ser rei. Mas, parou de dar frutos. Parou de dar frutos e o que aconteceu foi cortado e levantou Davi. Por isso, meus irmãos, que nós devemos nos atentar e aí as coisas começam a se encaixar aquilo que o Senhor falou conosco logo no iniciozinho da live. Aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Por isso que aqui, quando o Senhor continua falando, mas todo aquele ramo que está em mim não dá fruto, ele corta.
E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Ou seja, sabe essas folhas que esconde o fruto? O Senhor mesmo começa a podar, a cortar, tirar o excesso de folhas. Para quê? Para que tenha mais espaço para mais frutos ainda. E quanto mais você é podado, ou seja, quanto mais você é lapidado, quanto mais você é forjado, quanto mais você é treinado, quanto mais você é corrigido, mais os frutos são aparentes. A André falou algo interessante aí: fruto escondido apodrece. É isso. Olha que louco isso, porque vamos para a natureza. Se os frutos estão lá escondidos, ninguém está vendo, ninguém vai comer daquele fruto, vai chegar um dado momento que aquele fruto vai apodrecer e vai cair, e vai morrer. E aí daqui a pouco os frutos daquele ramo começam a cair todos, porque ninguém está vendo, e para de se gerar frutos. Aí vem o agricultor e esse galho não está dando fruto, deixa eu cortar. É por isso, meus irmãos, que o Senhor, Ele tem nos trazido, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, para um alinhamento. Não é à toa e não é pela natureza humana que o nosso apóstolo tem nos direcionado palavras de exortação nesses dias. Palavras de correção, palavras de alinhamento. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E sabe o que é essa correção? Sabe o que é esse alinhamento? Sabe o que é esse ajuste? É a poda. O Senhor está te podando e me podando para que os frutos sejam visíveis. O Senhor está nos podando para que os frutos apareçam, para que os frutos sejam visíveis, porque quando os frutos são visíveis, duas coisas acontecem. Quando as folhas caem, quando as folhas saem, a sujeira sai, duas coisas acontecem. Primeiro, os frutos se tornam visíveis. Três coisas, na verdade, acontecem. Primeiro, os frutos se tornam visíveis. Segundo, a Bíblia fala que ele é podado para que dê mais frutos ainda, ou seja, abre espaços para vir mais frutos. E terceiro e mais importante, o meu fruto alimenta outras pessoas. O meu fruto te alimenta. O seu fruto me alimenta. O fruto que nós geramos não é para nos alimentar, é para alimentar o outro. Só que esse fruto, ele só se torna visível para que as pessoas se alimentem de fato se tiver a poda. Porque senão, como é que as pessoas vão se alimentar daquilo que elas não estão vendo? A poda, ao invés de enfraquecer, ela fortalece. É isso mesmo, pastor Marcelo, ou pastora Calidiane, não sei. Quem está aí? Revela-se. Em nome de Jesus. O fruto, a poda, ela nos fortalece. É por isso que o Senhor está nos podando nesse tempo. Então, entenda e coloque amor nas palavras que têm sido ministrada e liberada nesse tempo. Na palavra de domingo do nosso apóstolo, ontem na live também foi... Só vi o chicote estralando. Por quê? É poda. O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos forjando. Antes do Senhor nos enviar e nos fazer gerar fruto, Ele vai primeiro nos podar, Ele vai primeiro nos construir, nos reconstruir, Ele vai nos moldar. Para quê? Para que lá na frente a gente não se ensoberbeça, para que lá na frente a gente não ache que foi pela nossa força, ou para que nós não venhamos estar enganando a nós mesmos na caminhada. Então o Senhor nos poda. E o que o Senhor tem nos podado nesse tempo é para nós estarmos aliançados. É para estarmos aliançados. É na palavra que o Senhor tem nos podado. Aqui João fala, versículo 3, vocês já foram limpos pela mensagem que lhe dei. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica.
Aí ele continua: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Nós precisamos permanecer. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos direcionado para permanecer. Nós nunca temos visto uma geração que não tem raízes, que não tem permanência, como a de hoje, em tudo. Não é só no âmbito religioso, mas é em relacionamento, mas é em trabalho, mas é em negócios. Começa e não termina. Aí começa no primeiro problema, eu não quero mais. Aí começa a ir para a igreja, aí ouve alguma coisa que não gostou e já vira as costas e não quero mais. Ah, porque fulano me chateou, não vou mais. Ah, porque fulano não está nem aí para mim, não quero mais. Ah, porque fulano está me pressionando demais, está cobrando demais, não quero. É uma geração que não tem suportado a poda. Entenda algo. Tem uma frase, que eu não sei de quem é, que diz bem assim. Porque, irmão, só antes de eu falar a frase, de certa forma nós estamos vivendo tempos muito fáceis, né? Tempo muito fácil nós estamos vivendo. De certa forma. É tudo na mão. Estou aqui falando com gente de vários estados. Tenho tudo na palma da mão. Tem alguma dúvida? Tem IA. Tem IA, o nome disso, o nome daqui. Tem tantas IAs aí que eu desconheço. Preciso falar com o fulano, ligo, dependendo de onde estiver na rua, tiver tempos fáceis, acesso a conhecimento, acesso às escolas, acesso a recursos. E tem uma frase, acho que é antiga essa frase, que fala bem assim que tempos difíceis forjam homens fortes. Isso fala de poda. O que é tempo difícil? É tempo de poda. É tempo de luta, é tempo de ser limpo. E esse tempo de difíceis geram homens fortes. E a consequência disso é que homens fortes geram tempos fáceis. Porque não é que o tempo ficou mais fácil aqui, eu estou tão forte que aquilo ali para mim é fichinha. E aí eu começo a me reinventar, eu começo a fazer, eu começo a agir, eu começo a trabalhar e torno o tempo mais fácil, torno o mundo mais fácil. Aí eu quero também já tornar o mundo do meu filho mais fácil, para que ele não precise passar pelo aquilo que eu passei. Ou seja, eu passei tempos difíceis e me fez forte. Só que foi tão difícil esse tempo que agora que eu por ser forte, criei um tempo fácil, eu quero trazer essa facilidade para o meu filho também, para ele não passar pelo que eu passei. Até aí tudo bem. Só que essa frase continua falando, e tempos fortes produzem homens fortes, tempos difíceis produzem homens fortes, tempos fortes produzem tempos fáceis, homens fortes produzem tempos fáceis. Só que tempos fáceis produzem homens fracos. Que é muito o que nós temos visto nessa geração. E é por isso que o Senhor tem nos trazido para uma poda. É por isso que o Senhor tem nos trazido para um ajuste, para um alinhamento, para que a gente esteja plantado de fato junto ao ribeiro de águas. Porque quando nós estamos plantados junto ao ribeiro de águas, prospera. Tudo vai prosperar, tudo avança, tudo prospera. Só que prosperidade não quer dizer que riqueza financeira faz parte também. Mas tudo prospera porque tudo traz resultados. Prospera no seu ministério, prospera na tua casa, prospera também nas suas finanças, prospera nos teus negócios. Mas principalmente prospera naquilo que o Senhor te chamou para prosperar.
Porque muitas vezes nós queremos prosperar em algo no qual nós não fomos chamados. E aí o Senhor está só olhando aquilo ali. Aí estamos fora do propósito. Aí não estamos dando fruto. Não estamos dando fruto. Por quê? Porque estamos fora do propósito. Buscando aquilo que nós não fomos chamados para buscar. Aí nós vemos o galho crescendo. As folhas crescendo. Achando que está dando fruto. Sendo que não está dando fruto nenhum. Porque não está em Cristo no propósito. No centro da vontade de Deus. É só folhas. É só sujeira. E os poucos frutos que às vezes dá, fica tão escondido no meio das folhas. Porque essa pessoa não se permite ser podado, limpar essas folhas para que os frutos sejam vistos. E aí o agricultor não vê fruto, ele vai, corta, é a palavra que está falando. A árvore que está conectada a mim, não der frutos, está conectado. Não são árvores que não estão conectadas, árvores que está conectada a mim, não der frutos, o meu pai corta. Corta, cai e seca. Mas glória a Deus, porque o Senhor tem nos chamado para darmos frutos. O Senhor tem nos chamado para sermos sim corrigidos, sermos sim podados, sermos sim exortados, mas em amor, porque Ele faz isso com quem Ele ama. E entenda isso, e receba isso, esse amor do Senhor. Se você está sendo corrigido, agradeça. Agradeça. Provérbios fala sobre isso. Aquele que despreza, o tolo despreza a correção. Mas o sábio ama a repreensão. Adai falou isso na segunda-feira. Que ela, às vezes até dói, né, de certa forma, no interior, quando é corrigido, mas ela comumente fala, isso mesmo, apóstolo, me corrige, me ensina. Por quê? Porque eu quero cada dia ter os meus frutos mais visíveis. É como se estivesse falando, me corrige, me ensina. Se eu estiver indo pelo caminho errado, me corrige. Por quê? Porque quanto mais eu sou corrigido, mais as folhas estão saindo, as folhas estão caindo, as folhas estão sendo podadas, o Senhor está podando, o Senhor está limpando, e os frutos passam a ser visíveis, e abre espaço para gerar mais frutos ainda. E aí vem o outro ponto, quando você começa a permitir ser podado. A poda é o Senhor te limpando, o Senhor te corrigindo, mas é também o Senhor te fortalecendo. Por quê? Porque quando acontece a poda, os frutos começam a ficar visíveis. O que acontece? Começa a vir as pedras para derrubar o fruto, óbvio. Porque quando nós vemos uma árvore frutífera, a gente está lá no alto, a gente quer aquela manga específica, a gente pega pedras, taca para derrubar, a gente comer aquele fruto. Então, essa poda é sim uma correção, é sim uma limpeza, é um ajuste, mas também é uma preparação que o Senhor está nos fazendo para que nós permanecermos fortes. Porque virão acusações, virão pedradas, virão de todos os lados. E tudo bem por isso, porque essas pessoas que fazem isso, elas precisam ser alimentadas. E o Senhor me chamou e te chamou para alimentá-las. Mas é pela palavra. É pela palavra que elas são alimentadas. E o Senhor confiou a mim e a você essa palavra. Confiou a mim e a você. Mas para isso precisamos estar alicerçados em Cristo. Alicerçados na palavra. E se eu estou, entenda, se eu estou alicerçado na palavra, eu sigo e vivo a palavra. E uma das coisas mais importantes que a Bíblia diz é que a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, se aqui está a igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja, por que eu vou ficar de fora? A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, não é contra o ser humano, não é contra o homem de Deus, é contra a igreja. Quando eu me coloco dentro
aí eu estou protegido. Sabe por que isso? Porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Não é por conta de paredes, não é por conta de instituição religiosa, não é por conta de nome de igreja, não é pelo templo, não tem nada a ver com templo. A igreja não é templo, a igreja é comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia diz. E não existe um corpo perfeito, não existe um corpo perfeito faltando membros. O corpo perfeito tem todos os membros. E a igreja é a materialização desse corpo de Cristo, onde tem pessoas diferentes, cada uma com uma função, que às vezes vai dar atrito, normalmente vai dar atrito, mas na unidade o Senhor ordena a bênção. E unidade não tem a ver com todos pensarem iguais, ou gostarem da mesma coisa, ou não ter discussões, ou não ter pontos divergentes. Não. Unidade é o mesmo propósito. Qual o propósito? Qual a visão? Qual a missão? Qual o chamado? Onde que vamos chegar? E aí tem esse alinhamento e andam juntos, em unidade, mesmo às vezes discordando em algumas coisas, mas o propósito é maior. Aí a Bíblia diz que quando há essa unidade, o Senhor ordena a bênção. Mas agora, o contrário, a Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Ou outra versão vai falar, reino dividido não prospera. Aí você quer andar sozinho, quer dividir. Aí você é casado e quer dividir tudo com seu cônjuge. Não, ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu, não vamos misturar nada, né? Eu pago essa conta, você paga aquela. Me empresta 100 reais, vai me pagar quando? Isso, aquilo, aí quer dividir, aí depois não sabe porque não está prosperando. Aí na igreja, quer cada um fazer uma coisa, vamos dividir. Não vou fazer isso porque não é minha parte, não é minha função. Não gosto de fulano, não quero papo com fulano. Aí começa a divisão. Divisão, ela é o princípio de ruína. Porque reino dividido não prospera. Porque reino dividido não subsiste. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer nos corrigir. Nós precisamos entender que nós somos parte de uma família de Cristo, que o Senhor nos chamou para vivermos em unidade. Só que nós somos pessoas distintas, diferentes, com pensamentos, crenças diferentes, origens diferentes, pais diferentes. Só que é justamente essa diferença que nos une em Cristo Jesus, porque nós podemos ser de pais diferentes, de nascimento diferente, mas nós somos da mesma origem. Que nós somos da origem de Cristo, porque nós nascemos em Cristo Jesus. Nós somos da origem celestial, porque nós fomos criados e formados desde antes da criação do mundo. Essa é a nossa origem. Então, a nossa origem é unânime. E o nosso destino também, a nossa visão de destino é unânime. E quando nós entendemos isso e unimos isso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalece contra a igreja. Então permaneça. Não deixe, não permita que picuinhas, que fofocas, não deixe que isso impeça o fluir. Não vou mais por conta disso. Não, meus irmãos. A Bíblia diz, deixa eu procurar esse texto aqui que veio agora na minha mente. Provérbios. Deixa eu só caçar aqui Provérbios capítulo 6. Deixa eu ver se é esse. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo...
Vamos ver aqui na NTLH, Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Aqui, Provérbios, Salomão está falando que existem 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar, nessa versão que fala. Existem 7 coisas. Tem outra versão que vai falar, existem 7 coisas que o Senhor odeia e uma que ele abomina. E isso aqui muitas vezes existe dentro da própria igreja, dentro de uma casa, de uma família. E isso impede o prosperar. E isso impede o avançar. Por quê? Porque reino dividido não existe, não subsiste, não prospera. E aqui Provérbios fala, existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso. Pode ir tranquilo aí, você e Deus, vai se identificando, não vai procurando outra pessoa que é assim não. Procura dentro de você se você está sendo assim. E se faz igual Davi. Alma, aquieta-te dentro de mim. Por que te perturbas? Por que esse orgulho? Por que isso? Por que aquilo? Começa a declarar palavras contrárias de bênçãos sobre isso. Porque se está tendo isso na sua vida, não vem de você. Porque Paulo falou bem assim, o Senhor Jesus veio para me purificar de todo pecado, de toda injustiça, né? E aí ele fala bem assim, que eu não vivo mais por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. E aí ele fala que, logo que, se eu não vivo em mim mesmo, é Cristo que vive em mim, o pecado que habita em mim também não é meu, não sou eu que faço, mas é o mal que também habita. A velha natureza, vamos falar melhor, que nessa carne corpórea que nós temos, esse carnal que nós temos, que só vai sair quando nós somos para a glória, ainda habita o pecado, ainda habita o velho homem. Então Paulo fala, logo que, se o mal que eu quero fazer eu não faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, mas acabo fazendo, logo eu entendo que quem faz não sou eu, mas é o mal que habita em mim. Aí você começa a declarar palavras sobre o mal, palavras de bem, palavras de vida. Eu criei e então falei. Então, se existir alguma desses pontos, faça a autoanálise. Se existir algum desses pontos na sua vida, na tua mente, no teu coração, começa a declarar palavras contrárias, palavras de bênção, palavras de vida. E declarar que você não é assim. Porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então aqui, Salomão fala 7 coisas que o Senhor detesta. O olhar orgulhoso, entendeu? O olhar orgulhoso. A língua mentirosa. Mãos que matam gente inocente. A mente que faz planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que diz mentira. E aqui aquele detesta, abomina. A pessoa que provoca brigas entre amigos. Olha na versão ARC. Só o versículo 19, que é do último. Testemunha falsa que prefere mentiras, e aquele detesta. É o que semeia contendas entre irmãos. Meus irmãos, um dos motivos de maior destruição dentro de uma igreja, por exemplo, ou até mesmo dentro de uma casa, dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma família, são pessoas que semeiam contendas.
O que é semear contendas? Vou colocar fagulhas ali, de um contra o outro. Vou falar mal de um para o outro, vou falar mal do outro para um. Vou gerar um clima pesado para que os dois entrem em contenda, para que os dois não se biquem mais, vamos dizer assim. Isso gera destruição. Porque se há contenda, há desunião, há divisão, e divisão não prospera. Por isso que aqui ele fala que o Senhor detesta quem semeia contenda. Ou seja, aqui nós aprendemos duas lições, eu quero encerrar por aqui. Aqui nós aprendemos duas lições. Primeiro, se eu estou sendo semeador de contenda, de fofoca, eu preciso me podar. Eu preciso permitir que o Senhor me pode. Eu preciso me corrigir e não fazer mais. Cuidar com a língua. A língua, ele fala que é a maior arma que nós temos. Tem poder de vida e da morte. Agora, se nós estamos vendo outras pessoas cometendo contenda e muitas vezes falando para nós, nós precisamos podar. E não aceitar e não receber. Para que nós não venhamos a ser coniventes com essas contendas. Porque o Senhor detesta. O Senhor abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Porque a contenda traz desunião. A contenda traz divisão. A contenda traz separação, a contenda traz briga, e onde há desunião, briga, desordem, bagunça, o Senhor, aquele lugar, ele não prospera, ele não cresce, ele não avança, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Então entenda uma coisa, o Senhor te chamou para viver em união. Salmos fala isso, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou vamos dizer melhor, em unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. Alegrei-me quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do meu pai há muitas moradas, Jesus falou. Então, meu irmão, minha irmã, não se amode conforme o molde deste mundo. Você está enraizado, você é enraizado em Cristo Jesus, na videira verdadeira, na palavra. Então faça jus disso, viva isso, seja enraizado de fato nisso e deixe que o Senhor te molde, te pode, te limpe, deixe que Deus te limpe, te purifique. E muitas vezes o Senhor vai usar outras pessoas para fazer isso, vai usar a sua liderança, vai usar o seu apóstolo, vai usar os seus pastores, vai usar a sua liderança. Isso é a importância de nós estarmos debaixo de uma liderança, nós estamos congregando. Paulo falou, não deixeis a vossa congregação, como é de costume de alguns, mas antes admoestando-vos uns aos outros, ou seja, corrigindo uns aos outros. A Bíblia diz, confessa os vossos pecados uns aos outros. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. Glória a Deus por termos uma igreja. Glória a Deus por congregarmos. Glória a Deus por termos uma liderança que vive a palavra, que vive o verdadeiro evangelho, que não consiste em palavra de sabedoria, apesar de ser sábio, mas consiste em manifestação do poder de Deus. E é notório e claro, quando muitas vezes nós vamos pedir, por exemplo, aconselhamento ao apóstolo, de como ele é extremamente usado pelo Espírito Santo de Deus para dar um aconselhamento. Não é pela natureza humana, mas é nítido, até na cara, a expressão que ele faz. É claramente o Espírito falando através dele. E às vezes a gente quer seguir, andar pelos nossos próprios passos. Quer andar por nós mesmos. Quer fazer da nossa forma. Porque a gente não quer dar ouvido para ninguém. A gente não quer seguir ninguém. A gente não quer... prefere andar sozinho. Menos dor de cabeça. Menos problema. Porque eu não vou me submeter a nenhuma autoridade, não. Eu fui chamado para o governo. Fui chamado para o governo, fui chamado para governar, e eu não vou aceitar que ninguém seja
que eu não vou me deixar ser submisso a nenhuma autoridade, não. Quem manda sou eu. Continua por esse caminho, é onde vai dar. Todos estejam debaixo de sujeita à autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Queira você ou não, goste você ou não, toda autoridade foi instituída por Deus. E nós devemos submissão. E é debaixo da autoridade que nós avançamos. É debaixo de autoridade que nós também geramos autoridade. Nós viemos viver debaixo dessa palavra, dessa autoridade, da correção. A nossa liderança, ela não é trava, ela não é barreira, ela não é prisão. Ela é uma cobertura espiritual para te corrigir, te limpar, te purificar, te ajudar, te auxiliar. Ela é uma cobertura espiritual. Ela não é barreira para te paralisar. Não, muito pelo contrário, ela é impulsionadora, ela vai sempre te jogar para frente, te jogar para avançar, para cima, para fazer, para acontecer. Só que muitas vezes vai precisar corrigir. Aí quando tá tudo bem, tá tudo ok, tá tudo top, tá tudo ótimo, beleza, eu respeito e obedeço essa autoridade. Mas aí quando começa a tocar nas feridas, começa a limpar, a fazer a poda, muitas vezes em folhinhas que a gente não quer que tire porque tá escondendo uma coisa ali, aí acabou, não quero mais, vou procurar outra liderança. Aí pula de galho em galho, vou procurar outra esposa, vou procurar outro esposo, vou procurar outro não sei o que, vou procurar outro emprego, vou procurar outra empresa, assim é a vida. Mas o Senhor nos chamou para permanecer, meus irmãos, independente de aceitar a correção, porque o Senhor ama, corrige a quem ama. Porque quantas vezes a gente vê, a gente está falando aqui, né, de igreja, por exemplo, quantas vezes a gente vê pessoas deixando de ir para a igreja por conta de coisas que não gostou na igreja, por conta de decisões que a liderança tomou que não gostou. E aí, ao invés de ir lá e conversar com a liderança e falar e colocar, porque todos estão abertos a expressar a sua opinião, não, pega e se afasta e sai, aí lá nas costas começa a fazer isso aqui que Provérbios falou. Começa a fazer isso aqui que Provérbios falou, excitar, fofoca. Começa a fazer isso aqui, ó, Provérbios. Semear contenda entre os irmãos. Ah, porque isso, ah, porque eu não gostei, ah, porque me tiraram daquilo, eu não gostei, ah, porque não sei o que eu não gostei, ah, porque não fui mais e ninguém veio atrás e ninguém me ama, ninguém me quer, não sei o que. Ah, porque eu não fui mais para a igreja e aí no outro dia me ligaram para saber por que não fui. Muita cobrança, não, também não quero mais. Vai entender. A liderança está para te cobrir espiritualmente, para te corrigir e para te mostrar o caminho. Não está para passar a mão na sua cabeça. Mas está para mostrar o caminho. E entenda, existe uma diferença clara entre filho pródigo e ovelha perdida. A Bíblia diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha que se perdeu. Agora, o filho pródigo que decidiu sair, não vai atrás buscar. O pai, que era o pai, não era pastor, não, era o pai, não foi atrás do filho. O filho voltou. Ah, mas quando o filho voltou, aquele pai de longe viu o filho e correu e abraçou e preparou um banquete para aquele filho. Por quê? Porque a decisão é dele. Então que nós venhamos entender isso. Entender que nós fomos enxertados na videira verdadeira, e nós precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam. Mas, para isso acontecer, precisamos aceitar passar pela poda. E a poda às vezes dói, machuca. Quanto tempo passando por poda, sendo limpado aqui e não vai parar, porque todas as vezes vai vir coisas novas que precisa ser alinhado, precisa ser podado, para que venha mais frutos ainda.
O Senhor te chamou para ser uma árvore frutífera, meu irmão. O Senhor te chamou para ser um ramo frutífero. Você não é apenas um ramo frutífero, mas você também é uma sementeira. Porque dentro de cada fruta há sementes. E essas sementes germinam e geram milhões de novos frutos, de novas árvores. E quando você vive o propósito e o centro da vontade de Deus, em obediência, aceitando a poda, debaixo da graça, dos favores do Senhor, não deixando a vossa congregação, estando debaixo de submissão, de liderança, fazendo aquilo que o Senhor te chamou, o teu fruto gera novos frutos. O teu fruto alimenta outras pessoas e geram sementes que vai gerar novos frutos, que vai alimentar outras mais pessoas ainda. Porque você é uma árvore frutífera, você é uma sementeira. Então haja como tal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra e continua me amando por isso? Continua me amando por isso? Não coloca a mão nas minhas palavras, por favor. Como eu falei, eu comecei essa live falando, a minha oração é que o Espírito fala através de mim, não eu por mim mesmo. Antes de abrir a live, eu estava aqui e eu conversando com a Dai aqui, eu falei, Espírito, está contigo. Falei exatamente essas palavras, Espírito, tá, eu brinquei e falei com a Dai, qual o tema mesmo da live? Eu estou aqui com as anotações aqui da palavra do AP. Qual o tema da live mesmo? Aí eu falei, Espírito, está contigo. Eu não quero falar de mim por mim, nem seguir o script natural. Está contigo, fala o que o Senhor quiser. Falei isso, abri a live. E de fato, não tem as anotações do AP que eu nem li direito aqui. Peguei esse versículo que o Senhor me trouxe, outro versículo que o Senhor me trouxe aqui, e o Espírito falou, por quê? Porque é tempo de correção, meu irmão, de alinhamento de rota. Que você sinta-se amado por essas palavras. Sinta-se amado, porque o Senhor está falando comigo também. É uma espada de dois gumes. Como o Senhor está me podando agora nessa manhã, com essas palavras. Como o Senhor está me podando. Glória a Deus por isso, porque o Senhor poda e corrige quem Ele ama. Quem Ele ama. Se você quiser entrar aí ao vivo agora, 5 minutinhos, só para a gente orar. Se você quiser trazer uma palavra de testemunho, se você quiser trazer uma oração, receber uma oração, clica aqui, ó, na câmerazinha com mais, se você quiser entrar ao vivo, para que possamos orar pela sua vida. Deus abençoe a sua vida, porque vocês são árvores frutíferas. São árvores que são plantadas junto aos ribeiros de águas, que no seu tempo certo dá frutos. Só que para o fruto acontecer precisa vir a poda. Então não pare a poda. Se você parar a poda no meio, o fruto não vem. Permita a poda. Se joga logo na poda. Ó Senhor, vai podar a poda logo tudo de uma vez. Vem, eu sou forte. Porque o Senhor não nos dá fardo maior que podemos suportar, mas nós somos fortes e corajosos, assim como Josué. Então permita essa poda. Amém? Glória a Deus.